Moi ben, pois empezamos, se vos parece, con algunhas cuestións logísticas. Bueno, antes que nada, benvidas e benvidos todos a este primeiro webinar do ciclo Axenda 2030 na cooperación municipalista, especialmente aquelas persoas que vos unides desde outros países, desde outras comunidades autónomas, outros fondos e, por suposto, tamén desde a base social do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Como dicíamos, esta primeira sesión dun ciclo de 4 webinars. Esta primeira sesión leva por título Planificación Estratégica arredor dos ODS e xa podes ver en pantalla tanto as persoas como que nos van a acompañar, como a compañeira Andrea do equipo técnico do Fondo e Luisa da Comisión Executiva, Luisa Feijó. Agradecer especialmente a implicación de outras redes de municipios que nos prestaron soporte para que puidera ser realidade esta primeira sesión, en especial o Fondo Andaluz de Municipios para a Solidariedade Internacional, FANSI, e a Rede Intermunicipal de Cooperación para o Desenvolvemento de Portugal, dinamizada polo Instituto Marqués de Valflor, así como a Asociación Nacional de Municipios de Mozambique. Advertirvos que a sesión está sendo gravada, entonces aquelas persoas que non queirades quedar registradas, pois podedes desactivar a cámara, ainda que nestes momentos vos pediríamos que estiveran as cámaras apagadas e os micros para poder escoitar as intervencións e despois ao final pois daremos paso ás preguntas, de xeito que podedes deixalas tanto no chat, incluso durante as propias conferencias, ou ben despois abrir sin micro e cámara para lanzar as vosas cuestións. Bueno, informarvos tamén que xa se presentou tamén no chat o compañeiro Breo, que é o que está ofrecendo o soporte informático de toda a sesión, por si en algún momento tedes dificultades de audio, de vídeo ou que sexa, podes escribirlle a través do chat e tamén vos prestará asesoramento. Si queredes tamén podedes renomearvos no propio chat o voso nome, porque vexo que algúns vos chamades Asus ou My iPhone ou cousas así, entón, si queredes poñervos o voso nome para que xa máis fácil identificarvos. E, sen máis, voulle dar xa a palabra a Luisa Feijó, concelleira de Ames e secretaria do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, que é quen vai dinamizar a sesión e presentarnos as persoas que van participar. Así que, Luisa, cando queiras. Moitas gracias, Carmen. Bueno, bo día a todos e todas. Como dixo Carmen, eu son Luisa Feijó, son concelleira en Ames e a maiores secretaria do Fondo Galego. Quero darvos a benvida a este primeiro encontro que estará centrado na planificación estratégica arredor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, onde imos a coñecer de primeira man exemplos de boas prácticas en diferentes países para que nos poidan servir de inspiración. Saudar e agradecer a presenza de Leonor Romero, diputada provincial na Deputación de Huelva, a Paulo Ramallo, concelleiro da Cámara da Maia, a Abdule Rame Chaca, director de área, e Nelito Tiago, técnico municipal, ambos da cidade de Pemba, en Mozambique. E tamén temos que agradecer o apoio da Xunta de Galicia a esta actividade, colaborando a través do convenio asinado anualmente coa Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Bueno, non vos roubo máis tempo porque realmente a quen estamos aquí para escoitar son os tres poñentes que nos acompañan hoxe. En primeiro lugar, temos a Leonor Romero. Leonor Romero, como comentei antes, deputada provincial na Deputación de Huelva, é diplomada en Maxisterio, licenciada en Humanidades, tamén é doutora en Patrimonio e máster en Patrimonio Histórico e Natural, investigadora da Universidade de Huelva e que está traballando no Centro Andaluz de Emprendemento. Ademais, é concelleira de Vivenda no Ayuntamiento de Huelva, socio do Fondo Andaluz de Municipios para a Solidariedade Internacional, e hoxe acompáñanos en calidade de deputada de Políticas Transversais na Deputación de Huelva, con competencias en áreas como son a igualdade ou a Axenda 2030, que é de o que nos vai falar hoxe. Leonor, cando queiras. Muchas gracias, Luisa. Encantada de estar aquí. Es para mí un placer el poder acompañaros en el día de hoy. Si os parece, os comparto la pantalla, ¿de acuerdo? Para, a ver, esto es la pantalla de mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? De acuerdo. Sí. Pues nada, en primer lugar, pues es ofrecer
Nuestro agradecimiento al Fondo Galego por darnos la oportunidad de poder compartir el compromiso y la experiencia de la Diputación de Huelva en su empeño de ser actor principal e impulsor de la Agenda 2030 en los territorios de la provincia, ¿no? Hoy sabemos que la Agenda 2030 no es un capricho, ni es tampoco un privilegio que nos podamos permitir cuando todo van bien las cosas, ¿no? Es más bien una alternativa real, es una alternativa real a los riesgos monumentales de un modelo de proceso insostenible, un modelo que no es equitativo y es muy injusto. Los ODS al mismo tiempo son la respuesta a muchos problemas actuales, pero también la herramienta que podemos tener para prevenir los posibles problemas del futuro, ¿no? Además, todos sabemos que la COVID-19 nos ha dibujado un escenario ciertamente complicado, donde muchas personas han sufrido y están sufriendo todavía. Pero también evidencian que tenemos la obligación de acelerar la implementación de los 17 objetivos para lograr una salida justa y sostenible en esta situación que estamos ocurriendo, ¿no? Que estamos pasando ahora mismo. Dice el filósofo Edgar Morin que en su reciente libro de Cambiemos la vida, lecciones de pandemia, dice que a falta de darle un sentido a esta pandemia, aprendamos de ella para el futuro. El compromiso de la Diputación de Huelva comienza en noviembre del 2015, cuando el Grupo Socialista lleva a pleno la propuesta de adhesión a la Agenda 2030 promovida e impulsada por Naciones Unidas. Y en esta fecha se plantean con dos argumentos que siguen teniendo total vigencia. Los argumentos se basan en que son una necesidad plenamente justificada por la creciente gravedad e insostenible que está sufriendo el planeta, es decir, una emergencia planetaria. Y también por el papel protagonista que tienen que tener los territorios y sus ayuntamientos como actores imprescindibles para abordar los desafíos desde lo local, para después atender lo global. A partir de este momento comienza un proceso en el que seguimos trabajando todavía, ¿no? Y adaptándonos a los nuevos cambios que se materializó en el acuerdo del 6 de marzo del 2019, en el que se acordaron los puntos que aparecen ahí en la pantalla, ¿no? Primero, trabajar por el establecimiento de una alianza y acuerdo de todos los grupos políticos de la Diputación, de todas las áreas y servicios de esta institución, para alinear la participación de esta entidad en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y segundo, también para apoyar el proceso de localización y de alineamiento de actuaciones con los ODS para llegar a una configuración de Agenda 2030 para Huelva, para la Diputación de Huelva, ¿no? Después, tercero, estaba acercar el conocimiento y la implicación en el cumplimiento de esos ODS a las entidades locales, como esta es nuestra obligación como Diputación, ¿no? Y a la sociedad civil de la provincia, y acompañándolos en todo el proceso. Y después, cuarto, pues era el dar traslado de los acuerdos obtenidos en ese acuerdo, ¿no?, a todas las organizaciones de Diputación Provincial, a todas las partes organizativas y a todos los municipios de la provincia, para su conocimiento y efecto y la colaboración institucional para conseguir todos estos puntos de los acuerdos, ¿no? Después, disculpad. Decir que en este proceso ha sido fundamental la participación de un equipo de voluntarios. De un equipo de voluntarios para la conformación de un equipo responsable del diseño de la formación interna y de la implementación de la visión de los ODS en los servicios internos de Diputación y también animando y facilitando la participación de otras personas, ¿no? Y además del personal propio de la casa después para la implementación en el territorio, ¿no? Y precisamente tienen esa misión, la de acompañar a los servicios de la Diputación y a los municipios en el proceso de convertir los ODS
en la hoja de ruta de transformación de los territorios. Así como al generar esta hoja de ruta es un documento que se diseña, como he dicho yo, por ese equipo de voluntarios, trabajadores de la Diputación y además que pertenecen a distintas áreas para darle ese enfoque transversal que tienen que tener. Y además para adquirir un compromiso que se refleja en 10 puntos, en 10 puntos que elaboran un proceso y que empieza por el querer, el tener esa voluntad, el querer, también por impulsar, por dar a conocer, por interiorizar, por sostener, y que en el momento en el que estamos ya no se trata de una voluntariedad, como dije en un principio, ya se trata de una necesidad imperiosa para marchar y andar en el mundo de la sostenibilidad, porque no nos queda otra alternativa. Ya hay una plena concienciación y para ello, que es lo que se pretendía además en un principio, ¿no? Y como digo, todo esto ha sido posible y se ha conseguido gracias a un trabajo constante de dar a conocer el trabajo realizado y por la implicación y la formación, en definitiva, por la concienciación, que es lo que hemos intentado hacer desde la Diputación desde el primer día en que nos propusimos este reto, ¿no? Se ha presentado en equipos de gobierno, se ha presentado en todos los servicios de la Diputación. Pero la cuestión es, ¿dónde estamos ahora? ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos ahora? Pues hace muy poquito se han presentado y se han aprobado los presupuestos provinciales, unos presupuestos que estaban totalmente alineados con los ODS. Unos presupuestos dirigidos fundamentalmente a las personas, a los ayuntamientos y a la innovación, con el objetivo fundamental de salir de esta crisis generada por la pandemia y sentar las bases para la recuperación, una recuperación enfocada en la Agenda 2030. Presupuestos destinados a las políticas de una Diputación alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y que centra sus objetivos y sus esfuerzos en las personas, en el planeta y en la prosperidad del territorio. Son los presupuestos de mayor cuantía económica de los últimos 10 años y en los que buscamos incorporar un cambio de paradigma en las prácticas presupuestarias desde una mirada transversal y moderada, alineada con la Agenda 2030 y sus objetivos y sus metas. Y como señalé en un principio, la pandemia ha puesto a prueba todo el sistema y ha evidenciado el problema como un problema tan importante como es el aumento de las desigualdades, ¿no? Existen más brechas digitales, ha afectado, por ejemplo, a la igualdad, muchísimo a la igualdad de género. La ONG Ayuda en Acción nos recordaba que las mujeres representan el 70% de las trabajadoras de la salud y de la asistencia social, por lo cual han sido las que más se han visto expuestas al virus, ¿no? Y además también son las mujeres las que han estado soportando todos ese tiempo, ese tiempo y esa dedicación a las tareas domésticas y a las tareas de los cuidados, por lo cual han sido las que más trabajo han tenido y más barreras han tenido para poder compatibilizar ese teletrabajo que tanto nos ha salvado en estos momentos de pandemia, ¿no? El poder trabajar desde casa. Por otro lado, se ha evidenciado la necesidad de mejorar el equilibrio en la cohesión territorial, lo que conocemos por el reto demográfico en este caso, ¿no? Al área que recoge estas necesidades, área de políticas transversales de la cual yo soy diputada, se le va a dedicar este año una especial atención presupuestaria porque creemos, la presidenta de la Diputación lo tuvo clarísimo desde el comienzo de su legislatura, que ha empezado también desde hace muy poquito. Y por destacar algunos hitos, decir que se ha duplicado el presupuesto en igualdad, favoreciendo las políticas que garantizan ese desarrollo igualitario en los territorios
de la provincia, en los territorios y en las personas. Además, se continúa localizando, por supuesto, como no podía ser de otra forma, implementando los ODS en todas las áreas de la Diputación. Se mantiene el 0,7% para la cooperación internacional, que viene a suponer como 1 millón de euros. Se aumenta la inversión en el conocimiento, tan importante en estos momentos, y en la investigación, con la colaboración que nosotros venimos teniendo con las universidades, la Universidad de Huelva, la UNED y la Universidad Internacional de Andalucía. Además, reforzamos nuestros vínculos y alianzas con Iberoamérica, vínculos que venimos teniendo a lo largo del tiempo, pero se ven reforzados creando nuevos espacios de diálogos y de acción. Además, también impulsamos nuestro observatorio de cambio climático, un observatorio que trabaja para esos informes que se presentan en las cumbres de jefes de Estado, un observatorio que está enfocando para el desarrollo sostenible, o sea, para lo que es la sostenibilidad en Iberoamérica, ¿no? y que recientemente ha presentado su segundo informe en la cumbre de jefes de Estado de Andorra. Y además también nosotros seguimos trabajando en revalorizar ahora más que nunca esas zonas rurales a través de nuestra estrategia provincial para el reto demográfico y para combatir fundamentalmente la despoblación. En general, este año más que nunca, la localización e implementación de los ODS, trabajándolos de manera transversal, es importantísimo desde todas las áreas de esta institución y se tiene previsto, además, llegar y trabajar con los ayuntamientos. Para ello, desde la Diputación, pues como digo, nuestra presidenta se ha enfrentado recientemente a una nueva legislatura y ha diseñado un nuevo organigrama donde, como he dicho antes, se le ha dado un peso importante a la gestión de las políticas transversales, donde están estos objetivos de desarrollo sostenible, y además también creando y dependiendo de ella directamente, además de que me tiene delegada las competencias, dependo de la presidencia directamente. Y el objetivo es mantener el rumbo a esa dirección de apropiación de esa Agenda 2030. Después también se está trabajando en el aterrizaje con los servicios, un aterrizaje para que todas sus acciones estén encaminadas a abordar los retos globales y los desafíos provinciales en el marco de los ODS. Como he dicho, a través de presupuestos, recursos humanos, relación con necesidades de los servicios y del territorio, ¿no? Además, también se ha avanzado en la corresponsabilidad y en el compromiso interno, desde que tenía ese equipo ODS que se conformó en un principio y que ya está cada vez pues, implementándose más en todos los servicios de la Diputación, ¿no? Se ha avanzado en ese compromiso generando espacios de trabajo compartido, que están dando frutos en acciones de sensibilización, de formación, de comunicación, realizando campañas de publicidad, de audiovisuales, de programas de formación de los servicios de Diputación y además 10 encuentros que tenemos preparados con los equipos de gobierno de los ayuntamientos y con esos equipos también técnicos de estos ayuntamientos del territorio. Y todo ello, por supuesto que es nuestro fin desde la Diputación, manteniendo el fuerte convencimiento de que los territorios son los protagonistas, son las claves en este momento. Por tanto, es imprescindible trabajar fórmulas y mecanismos que garanticen esas alianzas, esas redes multinivel, multisectorial. Y prueba de estas alianzas es la que tenemos ahora mismo con FANSI. Con el Fondo Andaluz para la Solidaridad, de Municipios para la Solidaridad Internacional. Somos aproximadamente 27 socios en la provincia de Huelva que formamos entre ayuntamientos y mancomunidades. Conformamos parte de este colectivo y quisiera destacar por la actualidad, además, que tenemos con ello, nuestra participación como entidad financiadora junto a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Córdoba, en el proyecto, además de promoción y localización de los ODS, en todo el territorio, cuya finalidad está siendo impulsar a nivel local.
en todo el territorio andaluz, procesos de localización y de implementación de los ODS. Y en estas acciones que venimos realizando para este proceso de localización y de implementación, podemos destacar la edición de la guía de la localización de los ODS en el ámbito local de Andalucía, un documento de metodología que facilita esta localización con un enfoque siempre territorial y dirigido a los gobiernos locales y provinciales. Esta guía está disponible en la página web de FANSI. Por otro lado, se están realizando 2 ediciones del curso online, los gobiernos locales y provinciales ante el reto de los ODS, la Agenda 2030, una oportunidad para transversalizar las políticas de desarrollo. Y además, como no podía ser de otra manera también, se ha realizado el acompañamiento y asistencia técnica al aterrizar estos procesos de alineamiento y localización en los municipios. Fundamentalmente, últimamente se está trabajando en el municipio de La Palma del Condado y en la mancomunidad de municipios del Condado de Huelva. Después, para ir terminando ya, porque tampoco tienen que hablar muchos compañeros y no me quiero alargar, y conectándolo con las palabras del principio, quisiera destacar dos grandes desafíos que queremos darle una propuesta claramente alineada con los ODS, ¿no? Por un lado tenemos el despoblamiento rural. El despoblamiento rural con el que ya venimos trabajando y ya tenemos un marco de partida. Y venimos trabajándolo con los actores fundamentales, que es el territorio, los municipios. Ya hemos realizado un análisis sistémico del territorio en unas mesas de trabajo con alcaldes y alcaldesas para crear ese marco de partida. Un marco de partida que nos va a dar paso a crear esas acciones que partan desde el territorio, que además esté ahí la Diputación también alineando y haciendo una compilación de las mismas para hacer acciones de desarrollo ya territoriales, no solo municipales, sino comarcales y territoriales. Y por supuesto, enfocada siempre desde el marco de la Agenda 2030. Y además hemos constituido el comisionado para el reto demográfico, que va a ser ese comisionado el que tenga esa labor de dirigir este proceso de este desafío de la estrategia provincial del reto demográfico. Una estrategia, además, que está alineada con la estrategia nacional. ¿Y todo esto por qué? Porque Huelva es una provincia que es de las menos pobladas de Andalucía, yo creo que es la menos poblada, está integrada por 80 municipios más 2 ELAs. Solo el 28% de la población, solo el 28%, vive en el 75% de la superficie de la provincia, con lo cual se ve una densidad de población muy débil, muy débil. Hay poca población. El 82% de su territorio lo conforman, como digo, municipios además menores de 10.000 habitantes, aunque esto suponga solo, como digo, el 27% de la población. Más de la mitad de los municipios de la provincia son menores de 5.000 habitantes y fundamentalmente nuestro objetivo va destinado a aquellos municipios más vulnerables, que son los menores de 1.000 habitantes, donde pierden población de una forma estructural, localizándose en los mismos comarcas donde el crecimiento es negativo en un 7,46% en las 2 últimas décadas, como la comarca de la Cuenca Minera, del Andévalo y de la Sierra de Huelva, ¿no? Hoy os puedo anunciar que el próximo día 7 de junio vamos a dar un paso muy importante en este sentido, porque vamos a articular lo que es el Foro de Alcaldes y Alcaldesas para el reto demográfico. Un foro donde se va a trabajar el reto demográfico con actuaciones, como digo, que van a partir de los ODS, que van a estar enfocados a la Agenda 2030, como no podía ser de otra manera. Y como todos sabemos, el cambio climático es un cambio además también que nos está afectando. Por ello es importante ya tener totalmente interiorizados y trabajar en el sentido de la Agenda 2030, ¿no? Nos afecta a todos y a todas, ¿no? Y sus consecuencias ya nos están tocando, se están viendo reflejadas
en los desastres que estamos teniendo, ¿no?, en nuestras vidas. Y además es un cambio que además va a modificar nuestras formas de vida, nuestros hábitats y afecta, por supuesto, a nuestros modelos de desarrollo. Y a la provincia ya estamos viendo sus consecuencias. Como digo, tenemos más inundaciones y temporales que nunca, con cuantiosas catástrofes que están provocando en nuestras costas, ¿no?, en nuestras playas. Tenemos mayor número de incendios, tenemos además un aumento de mosquitos y tenemos que afrontarlo. Y en términos de la relación con la identidad de nuestro territorio, con su activo natural también está afectando, y en sus modelos de desarrollo. Si no nos concienciamos por la sostenibilidad, podríamos vernos en riesgo de perder señas de identidad como es, por ejemplo, la dehesa con las encinas. Ya tienen problemas las encinas, por lo cual está en riesgo este ecosistema que tanto nos caracteriza y donde se encuentra el cerdo ibérico tan patrimonial de la provincia de Huelva, de donde todo el mundo conocemos el jamón de jabugo, ¿no?, pues se está viendo en riesgo con este cambio climático. Nuestra preocupación nos lleva, por ejemplo, junto que con FANSI vamos a celebrar el próximo mes de junio un seminario de la gestión territorial del cambio climático en el marco de los ODS, ¿no? En este seminario pretende ser además un espacio desde el que queremos reivindicar la necesidad de actuar desde lo local para mitigar y revertir los efectos del cambio climático. Aprovechamos este espacio para seguir avanzando en nuestra provincia de ecocomarcalización de la provincia, es decir, partiendo de unos estudios que nosotros hemos encargado a los expertos, a la Universidad de Huelva, se ha dibujado una demarcación provincial por ecocomarcas en función de aspectos climáticos que contemplan aspectos económicos, aspectos de los ecosistemas, aspectos socioculturales y aspectos geográficos, ¿no? Se ha elaborado, esta división es para elaborar una planificación estratégica de actuaciones encaminadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y disculpa, ya Leonor, sí, se está acabando el tiempo. Concluyo, estamos orientados a un nuevo modelo de gobernanza multisectorial y multinivel para trabajar en alianza con los distintos actores, frente a la pobreza, contra el cambio climático, para la transición energética por unas ciudades sostenibles, trabajar por la cultura, y con la educación para la sostenibilidad, con una producción y consumo responsable y, por supuesto, para la cooperación al desarrollo de todos los pueblos. Y termino ya con esta cita de la declaración de la Asamblea del 25 de septiembre. Como podéis ver, en nombre de los pueblos a los que servimos, nos comprometemos a trabajar en el descanso a fin de conseguir la plena implementación de la presente agenda de aquí a 2030 para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económicas, social y socioambiental, de forma equilibrada e íntegra. Prometemos que nadie quedará atrás. Y disculpadme si me he pasado. Muchas gracias. Perdón, moitísimas gracias, Leonor, pola túa intervención. Agora vamos a dar paso a Paulo Ramallo. Paulo é licenciado en Dereito, posgraduado en Dereito Institucional das Administracións Locais, máis de concelleiro na Cámara de Maia, en Portugal, onde é responsable do desenvolvemento económico e relacións internacionais, entre outras áreas. Tamén representa o seu concello no Eixo Atlántico ou na Rede Intermunicipal de Cooperación ao Desenvolvemento que se creou no seu día co asesoramento do Fondo Galego. O municipio da Maia ten un forte compromiso tanto ca cooperación como cos ODS. Antes de darlle a palabra a Paulo, imos ver un vídeo que nos fixo chegar.
Bueno, despois de ver este vídeo que nos envían desde o municipio da Maia, Paulo, cando queiras. Ok, já está. Bom dia a todos, aqui da Maia. Um saludo muito grande aqui para todo mundo, que vi que temos aqui pessoas que nos acompanham de várias regiões do mundo, e uma palavra muito particular de agradecimento ao Fundo Galego, com quem já colaboramos há cerca de 10 anos em várias ações, em várias iniciativas, e permitam-me também que dê um abraço muito forte aos nossos amigos de Moçambique, que nesta altura é um país que está a ser, digamos assim, fustigado com alguns problemas, diretamente no norte, no Cabo Delgado, que todos nós vamos conhecendo de forma muito lamentável no plano internacional. Uma primeira nota que eu gostava de deixar, para perceberem um bocadinho aquilo que é o nosso caminho. A Maia é um município que muitos de vós conhecem, porque já tiveram que passar por este território quando apanharam um avião, porque a Maia situa-se precisamente no território onde está instalado o Aeroporto Internacional Sá Carneiro, que é muito conhecido sendo o aeroporto do Porto. Em bom rigor, ele não é do Porto, ele é da Maia, uma vez que está instalado no território da Maia. Estamos a falar de um município que tem cerca de 140 mil habitantes e que tem uma das maiores zonas empresariais e industriais do país. Para explicar, cerca de, diria de forma diferente, a Maia é o quarto exportador do país, portanto é um país fortemente internacionalizado e muito envolvido nestas questões da globalização. Falando então mais diretamente da questão dos ODS e da Agenda 2030. Dizer que, antes de mais, que esta agenda é uma agenda que nós, no município da Maia, levamos mesmo muito a sério. Esta é uma agenda que, ao contrário de outras agendas, como, por exemplo, os Objetivos do Milénio, não é uma agenda que se fez, que se construiu, que se destina apenas para os territórios menos desenvolvidos, mas é uma agenda que se fez para todos os territórios e que tem, para além de uma dimensão social, também uma dimensão económica e uma dimensão ambiental. E estas três dimensões do desenvolvimento é que, de alguma maneira, fazem todo o sentido ser olhadas de uma forma integral. Depois, dizer o seguinte: não podemos esquecer de forma nenhuma que esta agenda não se destina apenas aos políticos, aos governos, às autoridades. Não. Ela destina-se, em primeira instância, aos cidadãos, às instituições, às empresas e também, obviamente, aos governos locais, aos governos regionais e aos governos nacionais. E daí que é uma agenda que tem que ser olhada de forma transversal, mas também de forma muito global e focada. Terceira nota que gostava de deixar sobre ainda a agenda. Nós estamos numa altura em que as pessoas têm muita informação disponível. Não falta informação hoje na internet, mas por vezes nós temos informação que diz o sim e ao mesmo tempo o seu contrário. Ou seja, é imensa a informação e muitas vezes essa informação também é ela muito contraditória. Ou seja, obriga-nos também a ter uma informação muito focada, mas também muito fundamentada. Daí que o primeiro passo que o município da Maia deu foi, obviamente, encontrar uma solução de capacitar, de dar formação aos seus próprios funcionários, para que eles depois pudessem estar preparados para, dentro da organização do município, começarem a implementar esses objetivos da Agenda 2030. E fizemos-lo no âmbito de uma rede intermunicipal de cooperação
que a Maia faz parte, juntamente com outros 20 municípios do país, em que durante longos meses trabalhamos no sentido de entregar, de fornecer, de preparar, de entregar ferramentas, instrumentos aos nossos funcionários para que eles ficassem devidamente preparados, capacitados e formados para serem eles os grandes agentes da implementação da mudança no nosso território municipal. E assim temos feito. Fizemos diversas ações de formação para os nossos funcionários, para o poder político também, mas com uma forte aposta nas escolas. Daí que aquele vídeo que inicialmente viram era um vídeo que mostrava algumas das ações de formação que nós fizemos nas escolas, envolvendo naturalmente os professores, mas também envolvendo os alunos. E porquê? Porque é muito importante que sejam as próprias crianças que, quando chegam a casa, elas sejam também os grandes difusores, digamos assim, daquilo que é o conjunto das ideias que tem e que promove a Agenda 2030. E isso tem acontecido de uma forma extraordinária e, portanto, também quero aqui agradecer muito os técnicos da Câmara Municipal por esse enorme trabalho que têm feito junto das escolas. Esses trabalhos são muito simples. Nós podemos envolver as crianças com vários projetos, com desenhos, com textos, com brincadeiras, com muitas coisas, e facilmente as crianças se envolvem e se entusiasmam com aquilo que são os objetivos da Agenda 2030, que pretende, ao fim e ao cabo, preparar-nos a todos para um mundo melhor. O que a gente quer é corrigir erros do passado, fazê-lo no presente e preparar melhor aquilo que é o caminho do futuro. E eu acho que esta agenda, quando diz, e há bocadinho a minha colega do Elva dizia isso, que ninguém fique para trás. Essa é uma agenda que tem esse mérito enorme de tentar que toda a gente possa chegar a uma meta de bem-estar, de qualidade de vida, de capacidade de viver de igual forma e de atingir de forma mais ou menos igual aquilo que são os seus objetivos de vida. E isso é muito importante, começar a interiorizar essa vontade, essa ideia na cabeça das crianças. Depois, preparar as crianças para que elas percebam que, apesar do mundo em que elas vivem, o mundo, no seu global, no seu todo, é ainda muito desigual. E, portanto, todos nós temos que dar os nossos contributos para esses grandes desafios globais. E essa importância do local e do global também é um trabalho que estamos a fazer muito e de forma muito articulada no nosso município. A importância dos contributos locais para os grandes desafios globais. O contributo de um cidadão isolado parece que não tem importância, mas tem muita importância, porque quanto mais cidadãos se implicarem, se envolverem naquilo que são os objetivos e as metas da Agenda 2030, mais facilmente nós vamos conquistar, nós vamos ultrapassar os grandes desafios globais. Como eu dizia, que é um desafio claramente social, é um desafio económico, mas também é um desafio fortemente ambiental. Nós temos hoje um conjunto de problemas na área ambiental que temos que resolver rapidamente para não colocarmos em causa o futuro das futuras das gerações que aí vêm. E, desde logo, a questão, por exemplo, da pegada ecológica, de diminuir, digamos assim, as emissões de carbono. O município da Maia está, por exemplo, nesta altura, a tentar trocar a sua frota de automóveis, de veículos, que são de combustíveis fósseis, por combustíveis de energias limpas, designadamente o carro elétrico. Nós estamos, por exemplo, nesta altura, a fazer uma forte aposta em criar nas nossas vias municipais vias especiais para o uso em segurança da bicicleta, a promover muito, muito, muito mesmo que as pessoas andem mais de bicicleta. São pequenos gestos, pequenas atitudes, mas que têm, obviamente, uma importância fundamental. Um projeto que nós estamos a levar com muita, muita força é a questão da recolha e gestão dos resíduos. E essa matéria, gostava até de perder algum tempo com isto.
Hoje fala-se muito em economia circular. E eu acho que às vezes as pessoas não sabem, nem percebem muito bem o que é economia circular. A economia circular é uma coisa muito simples, mas que tem que ser trabalhada e que tem que merecer investimento dos governos locais e nacionais a sério. Ora, a Maia construiu um modelo de recolha de resíduos sólidos urbanos que nós chamamos recolha porta a porta, ou melhor, recolha seletiva porta a porta. Nós distribuímos por todas as casas, por todos os prédios do nosso território, contentores diversos para que as pessoas pudessem elas próprias, na sua própria casa, separar os resíduos. E então distribuímos um contentor para resíduos indiferenciados, um contentor para os resíduos do vidro, um contentor para os resíduos dos plásticos e um contentor para os resíduos do papel e cartão. Mas agora vamos também começar a distribuir um outro contentor para que as pessoas lá possam depositar os resíduos orgânicos, ou chamados biorresíduos. O que é que está a acontecer? Com esta ação, a Câmara Municipal está a conseguir que as pessoas separem melhor os resíduos e os resíduos que são biorresíduos, resíduos como o vidro, resíduos como o plástico, resíduos como o papel e cartão, são chamados resíduos potencialmente recicláveis, ou seja, esses resíduos não são queimados nem vão para aterro, mas vão retornar à economia de valor, ou seja, vão servir de matéria-prima para a indústria, ou seja, a indústria do plástico volta a comprar ao município, através de um sistema que nós temos, o plástico, a indústria do vidro volta a comprar o vidro, a indústria do papel e cartão volta a comprar o papel e cartão e os resíduos orgânicos servem para fazer adubos e fertilizantes para a terra. Ou seja, uma boa parte dos resíduos retornam à sua cadeia de valor e voltam a ser matéria-prima. E como é que nós fazemos isto? Somos nós que criamos uma frota de caminhões que se deslocam durante toda a semana à casa das pessoas e recolhe os diversos contentores em dias diferentes, previamente acordados com um calendário. Ora, com esta solução, a Maia tornou-se o município do país que mais promove a chamada reciclagem, que mais promove a chamada economia circular. Ou seja, estamos aqui a contribuir para a diminuição da pegada ecológica, claramente. E desta forma, o que é que acontece? Acontece que, se nós conseguimos recuperar a partir dos resíduos elementos para fazer outra vez, para servir de matéria-prima para a cadeia de valor, para a indústria, significa que a pressão sobre a natureza, sobre os recursos naturais, vai ser menor, como é evidente. E este é talvez o grande exemplo que a Maia está a fazer no âmbito dos objetivos da sustentabilidade económica e ambiental na área da Agenda 2030. Continuando ainda com a questão dos ODS e do trabalho nesses ODS. Os ODS podem ser trabalhados sobre múltiplas formas. E, como disse a minha colega do Elva, nós devemos, obviamente, ter a percepção que os ODS são, acima de tudo, uma espécie de conjunto de conceitos e de ideias para a boa governação. Disso é claro. O que significa que nós temos que estar constantemente a lembrar os ODS e as suas metas, não só à sociedade civil e às empresas, mas também aos governos locais, aos políticos. Daí que essa aposta na formação é constante. Por exemplo, o nosso orçamento da Câmara Municipal e o plano de atividades da nossa Câmara Municipal começa agora a estar ligado a metas e objetivos relacionados com a Agenda 2030. Ou seja, se tu queres diminuir a pegada ecológica e queres contribuir para um melhor meio ambiente, significa que tu vais dizer que
o investimento que vais fazer, por exemplo, naquela questão dos resíduos, vai estar ligado ao objetivo A, B e C, que se relaciona, obviamente, com objetivos ambientais. Mas uma coisa mais importante, nós não podemos ficar pelo plano local. Nós temos que aproveitar as redes de que fazemos parte, nós municípios, para trabalhar em conjunto, criando condições para partilhar boas práticas e para permitir que haja uma troca de conhecimentos e de experiências a este nível dos ODS. Não há muito tempo, penso que 2 anos, nós fizemos um trabalho muito importante também a nível da promoção dos ODS e da Agenda 2030 no âmbito do chamado Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. O que é o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular? É uma organização transfronteiriça de municípios, que nesta altura tem cerca de 20 municípios da Galiza e 20 municípios do norte de Portugal, que trabalham em conjunto em determinadas matérias e que construímos uma agenda urbana para todo este espaço da Eurorregião. Ora, depois de fazermos esse trabalho, nós fizemos um segundo trabalho que apresentámos à Comissão Europeia, em que ligamos a nossa agenda urbana aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e, portanto, da Agenda 2030. É evidente que isto abriu uma nova discussão na agenda urbana, mas seguramente que nos aproximou muito mais daquilo que é a nossa vontade e, acima de tudo, aquilo que é o caminho que temos que fazer nos próximos anos. E a verdade é que esta troca de experiências, esta partilha de boas práticas, tem-nos fazido ao município da Maia crescer imenso e a todos os outros que também partilham destas vontades nas redes. Por último, dizer o seguinte. Há bocadinho eu dizia que é muito importante trabalhar os ODS junto dos cidadãos. Não é possível nós conseguirmos dar passos em frente e passos seguros sem implicar a sociedade civil, sem implicar os cidadãos nessa Agenda 2030. E então, nós gostaríamos de falar aqui, agora na parte final, de 2 ações que temos feito recentemente. Uma delas, nós temos aqui todos os anos recebemos da Maia uma grande exposição, talvez a maior exposição de fotojornalismo do mundo, que é a World Press Photo. Essa World Press Photo é uma exposição que tem um conjunto de fotografias que se relacionam com os acontecimentos mais importantes que aconteceram em todo o mundo, que é na área política, na área social, na área ambiental, em todo o mundo, no ano anterior. E o que nós fazemos? Passamos a ligar cada uma das fotografias que está exposta nas paredes das nossas galerias a um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável. E no final, depois, lançamos o desafio às pessoas que visitam essa exposição no sentido de votarem naquele objetivo que elas mais valorizam. Estamos a falar de uma exposição que é visitada por milhares e milhares de pessoas que vêm de todo o país, inclusive da Galiza, e que, portanto, tem um efeito, um impacto muito forte naquilo que é a capacidade de mobilizar as pessoas para a reflexão sobre aquilo que é um mundo tão desigual e ainda com tantos desafios que têm que ser ultrapassados, e que a Agenda 2030 é, de facto, um veículo, um caminho, um instrumento muito bom para que nós consigamos ultrapassar esses desafios. Por último, dizer que, por vezes, nós precisamos de criar factos impactantes, fortemente impactantes, para que as pessoas, digamos assim, acordem para a vida, para que as pessoas percebam melhor a importância de determinadas questões. E uma das questões é claramente esta da Agenda 2030. Então, com a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento e no âmbito de um projeto chamado Rumo a 2030, convidamos um dos cantores, um dos músicos mais importantes do nosso país e mais conhecidos do nosso país, a fazer, de facto, uma música que tivesse uma letra, também ela, adequada àquilo que é, digamos assim, a finalidade, a mensagem da Agenda 2030 e dos ODS. E esse músico foi o Pedro Brunhosa, que fez uma música que eu gosto particularmente
e que é hoje em dia o hino que os municípios em Portugal têm para partilhar com os cidadãos e que em todos os seus grandes eventos apresentam, que é o hino criado pelo Pedro Brunhosa para, portanto, a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, que a Maia faz parte, e que tem uma canção muito bonita, que tem uma mensagem lindíssima e que expressa de uma forma muito clara, não só pela letra, pela música, mas também pelas imagens, aquilo que é o grande desafio da implementação dos ODS e da Agenda 2030, e é com essa música que eu vos iria deixar, que diz mais ou menos aquilo que disse há bocadinho a nossa colega Leonor, quando dizia e que ninguém fique para trás, e este hino chama-se Todos por Um. Muito obrigado pela vossa atenção e um grande abraço aqui da Maia. Já não temos muito tempo para virar o bico, para acender o pensamento, para despir esse nosso cego, todos por um. Todos por um. Quando a alma fala por dentro, o corpo dá-se ao manifesto. Já não temos muito tempo para fugir desse deserto, todos por um. Todos por um. Tentação, uns dias fáceis, outros não. Tentação, chegar ao topo com os pés no chão. Ai, tentação, todos por um, 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 todos por um. Já não temos muito tempo para o tempo tirado à sorte, chegar ao fim do futuro sem visto no passaporte, todos por um. Todos por um. Nem o tempo está parado, nem o mal anda sozinho, nem o bem está traçado pela força do destino, todos por um. Todos por um. Tentação, uns dias fáceis, outros não. Tentação, chegar ao topo com os pés no chão. Ai, tentação, todos por um, 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 todos por um. Todos por um, 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 todos por um fio. Never. Ok, era isto. Muito obrigado. Moitas gracias, Paulo. Bueno, como todos e todas sabedes, a Asociación Nacional de Municipios de Mozambique deu o ano pasado un importante paso coa presentación ante as Nacións Unidas dun informe local voluntario sobre os avances en ODS.
Pemba é un deses 16 municipios incluídos neste relatorio e, ademais, este Concello realizou xa un aliñamento estratégico coa Axenda 2030, tal e como nos van a comentar os dous seguintes convidados. Temos, por un lado, a Abdul Remane Chaka, licenciado en Dereito, posgraduado en Sistemas de Información Xeográfica, e máster en monitorado dos recursos naturais. Ten, ademais, unha ampla experiencia en xestión de riscos e asistencia humanitaria. Desde 2017 exerce como director do Departamento de Cambio Climático no municipio de Pemba, coa misión de asegurar a implementación de políticas públicas que garantan a resiliencia, a adaptación e a mitigación fronte á emerxencia climática. E temos tamén con nós a Nelito Tiago. Nelito Tiago é licenciado en Relacións Internacionais, ten impartido aulas na universidade e ahora mesmo como técnico municipal traballa na Concellería de Desenvolvemento Institucional e Cooperación Internacional de Pemba, onde participa en tarefas como a xestión de proxectos. Antes de comenzar, gustaríame lembrar que a cidade de Pemba está situada na provincia de Cabo Delgado, onde recentemente foron obxectivo da violencia terrorista. Así que vaya por diante a solidaridade de toda a familia do Fondo Galego co pobo mozambicano. E xa sin máis, pois lles damos a palabra para que sexan eles quen nos conten a súa experiencia. Buenos dias. Eu sou Nelito Mozinho, como disse. Vamos fazer a apresentação um pouco acerca da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de Pemba e preparamos alguma apresentação aqui. Gostaria de salientar ou dizer de que a cidade de Pemba tem implementado algumas atividades, principalmente alguns projetos relacionados com a Agenda 2030. E decidimos colocar esta questão: por que a Agenda 2030 no município de Pemba? Esta imagem ilustra mais ou menos a ideia do nosso mapa da cidade. É um pouco desatualizado, mas tem mais ou menos a ideia do que está a acontecer neste momento, por causa das construções, por causa das ocupações. Por exemplo, em 2013, o mapa, a imagem satélite que aparecia lá, existiam muitas zonas verdes, mas a partir de 2018, esta zona verde está cada vez mais a desaparecer. E com isso estão a aparecer alguns desafios, e esses desafios estão a preocupar o município de Pemba, que por causa disso tem procurado tentar mobilizar algumas ações para tentar resolver os problemas relacionados com a Agenda 2030. Praticamente, nós temos nos centrado bastante nos objetivos 1, 4, 9, 10, 11, 13 e 16. E gostaria de falar de que Pemba é uma cidade que cada vez mais está a crescer, principalmente por causa daquele boom da exploração dos recursos naturais. Tem movido muita gente para a cidade de Pemba, e com isso os desafios têm acrescido, onde tem se registrado, por exemplo, problemas relacionados com a gestão do lixo, as questões dos assentamentos informais que têm crescido, as construções desordenadas, por exemplo, e outras questões também importantes que estão relacionadas com os desafios de Pemba. Em relação às ações concretas que nós temos pensado em desenvolver e onde temos nos focalizado, decidimos apresentar mais ou menos esses três níveis. Basicamente, a questão da consciencialização, a responsabilidade ou responsabilização e a questão do impacto. Em relação à consciencialização, nós temos trabalhado bastante para ver se aumentamos o nível de conhecimento dos ODS em relação a todos, não apenas a população, também na questão das instituições públicas, porque nós já implementamos atividades relacionadas com a Agenda 2030, mas talvez muita gente implementa e não conhece exatamente ou não sabe de que o que eu estou a fazer está relacionado com a Agenda 2030.
A responsabilidade basicamente está relacionada com as capacitações técnicas que têm sido promovidas, visando envolver cada vez mais os governos locais, para eles responderem ou procurarem se responsabilizar, procurarem assumir de que esta luta pela sobrevivência ou pelo mundo cada vez mais saudável não é apenas uma responsabilidade de um grupo em relação ao outro, é uma responsabilidade de todos nós. Em relação ao impacto, temos procurado tomar ações individuais para procurar criar algumas mudanças, mas são mudanças duradouras. Mas indo basicamente de forma concreta em relação àqueles níveis, aquelas ações todas, gostaria de sublinhar de que nas ações de consciencialização, o município tem procurado desenvolver algumas reuniões, alguns encontros junto de algumas instituições públicas, assim como junto de algumas comunidades cá ao nível de Pemba, num processo que nós chamamos de governação participativa, onde a comunidade tem a oportunidade de apresentar algumas dificuldades, onde o município também procura fazer a auscultação, procura visitar os bairros, procura sentir o que é que a população sente, o que é que a população vive, quais são as dificuldades, principalmente dificuldades em relação às questões ambientais, assim como as questões sociais. E também no âmbito de alguns projetos que nós temos desenvolvido cá na cidade de Pemba, tem nos apoiado exatamente a desenvolver ou a desencadear esse tipo de ações para tentar fazer face às questões de consciencialização relacionadas com a Agenda 2030. Em relação às ações de responsabilização, o município, por exemplo, no âmbito desses projetos que tem desenvolvido, tem desencadeado algumas ações de realização de alguns inquéritos para ver ou para sentir mais ou menos qual é o nível de conhecimento dos ODS ao nível da população, assim como ao nível das universidades e outras instituições públicas. E também tem procurado tentar trabalhar com algumas plataformas no sentido de colher algumas sensibilidades ou opiniões, assim como partilhar as suas sensibilidades em relação à Agenda 2030. Em relação às ações de impacto, basicamente as ações têm se cingido na identificação junto das comunidades, como disse, dos maiores problemas que vivem através daquela governação participativa. Tem-se procurado fazer o levantamento de ações e tem-se procurado estudar de forma conjunta quais são as melhores ações ou soluções que podem ser assumidas para resolver os problemas que, na verdade, afetam a todos nós e não apenas o município da cidade de Pemba. Gostaria de sublinhar aqui de que o município já vem desenvolvendo muitas ações no âmbito da Agenda 2030 e nós procuramos trazer aqui mais ou menos algumas ideias sobre os projetos ou algumas ações nos últimos 5 anos para demonstrar de que o município de Pemba está na verdade, envolvido. E em relação a isto, temos, por exemplo, algumas iniciativas e alguns projetos que eu gostaria de sublinhar, por exemplo, este Fundo Estratégico de Redução da Pobreza Urbana, que iniciou em 2011 e terminou em 2018. Este praticamente estava mais virado para a questão da proteção social e pobreza, e trabalhou mais na questão da diminuição da pressão sobre os recursos marinhos, reprodução do ecossistema marinho, financiamento de associações comunitárias por meio de alguns PCRs, que são créditos de poupança rotativa. Já desenvolvemos outras iniciativas, como Particidade, junto da Agência Italiana de Cooperação. Esta estava mais virada para a questão de educação, onde nós sentimos de que o município de Pemba precisa
visa melhorar a questão da formação técnica, tanto dos seus técnicos municipais, assim como os professores ao nível da cidade, porque o município de Pemba tem feito a gestão de algumas escolas. Há um processo de descentralização que está a acontecer em Moçambique e o município já está a assumir algumas responsabilidades, onde tem gerido alguns serviços sociais. E, neste caso, temos algumas escolas aqui sob gestão do município, onde a ideia é de aumentar a capacidade técnica e construir cada vez mais instituições mais fortes. Temos, por exemplo, esta iniciativa, este programa de adaptação às mudanças climáticas, em que o município desenvolveu juntamente com a CICAP. Neste caso, era uma iniciativa financiada pela USAID, onde basicamente a ideia passava pela consciencialização sobre as medidas de adaptação, onde o município conseguiu, por exemplo, desenvolver ou construir alguns modelos de casas resilientes cá na cidade de Pemba. Houve algumas atividades de plantio de árvores, de mangás, principalmente na zona costeira. Temos aqui o Programa Municipal de Desenvolvimento, ou Programa de Desenvolvimento Municipal e Institucional, que foi desenvolvido ou foi financiado pela Prodem. Basicamente, este estava virado para a questão da consciencialização na parte de gestão dos resíduos sólidos. Como falei anteriormente, a cidade de Pemba está a sofrer uma pressão muito grande ao nível da sua população e, por causa disso, os desafios têm crescido. São várias iniciativas que eu poderia apontar aqui, mas eu gostaria de sublinhar de que, por exemplo, agora temos um grande projeto que nós estamos a desenvolver junto do município de Reja Milha, que é o nosso parceiro histórico. O projeto chama-se Mais Pemba e basicamente vai desenvolver atividades integradas na parte de educação, parte de regeneração urbana e parte de infraestruturas e parte de meio ambiente. Em relação às perspectivas, quais são as perspectivas que Pemba tem em relação aos ODS? Basicamente, em relação à conscientização, nós pensamos de que é importante procurar sempre imprimir mais materiais de consciencialização, como folhetos, cartazes, e procurar desenvolver ou desencadear alguns debates nas rádios e televisões locais, por forma a disseminar mensagens relacionadas com os ODS. Essa é a maior preocupação que nós temos. Já estávamos a programar algumas atividades dessa natureza, mas por causa da situação pandêmica acabamos parando, acabamos tentando acompanhar a situação para ver se conseguimos desenvolver a posterior. Dentro das ações de responsabilização, a ideia passa por coletar ainda mais respostas sobre a Agenda 2030 em relação às instituições ou em relação aos decisores políticos, onde a ideia passa por relatar, por exemplo, vozes das comunidades locais em relação ao seu sentimento sobre os maiores desafios relacionados com a Agenda 2030 e levar essas vozes, ou levar esses relatos das comunidades para junto do governo local, assim como regional ou nacional, para tentar encontrar soluções conjuntas no sentido de resolvermos problemas relacionados com a Agenda 2030. Também pensamos de que existem algumas organizações da sociedade civil que têm desenvolvido atividades ou ações relacionadas com os ODS, mas existe alguma fraca comunicação e a ideia passa por tentar incentivar ou juntar essas organizações no sentido de partilharmos cada um as sensibilidades, as atividades que têm sido realizadas. Talvez algumas ações ou algumas atividades, algumas ações nós podemos procurar ajudar ou tentar desenvolver e podemos melhorar muito mais os problemas das comunidades se trabalharmos de forma conjunta. Dentro das ações de impacto,
No município de Pemba, tem-se realizado algumas campanhas, por exemplo, de limpeza e recolha de plástico nas praias, e existem algumas organizações, algumas associações envolvidas nestas ações. Gostaria de destacar aqui, por exemplo, alguns movimentos como Let's Do It, Macobo, algumas universidades cá, ao nível da cidade de Pemba, estão envolvidas nessas ações. Então, em cada final de semana existem essas ações de limpeza. Tem-se desenvolvido algumas campanhas, por exemplo, de coleta ou angariação de materiais de limpeza. O município de Pemba, por exemplo, forneceu alguns materiais de limpeza para esses movimentos, no sentido de melhorar ou ajudar cada vez mais na campanha de limpeza. Tem existido algumas ações relacionadas com o plantio, por exemplo, de algumas árvores, mangás, para tentar diminuir ou reduzir as ações de erosão junto de algumas áreas, principalmente na parte costeira. Ainda na parte de conscientização, pensamos de que é importante, porque a questão dos ODS não veio para se trabalhar ou para ficar a funcionar durante um tempo e desaparecer. É uma questão importante que veio para ficar e é preciso trabalhar diariamente no sentido de resolvermos os problemas relacionados com o meio ambiente e outros. Então, a ideia passa por continuar a disseminar mensagens junto das academias, junto das comunidades, principalmente junto das lideranças locais, para tentarmos mudar a consciência, tentar influenciar as ações, principalmente na questão da consciência. Nas ações de responsabilização, continuar com o envolvimento de todos os atores fundamentais nesta implementação da Agenda 2030 dentro da cidade de Pemba, procurando, por exemplo, partilhar os exemplos de boas práticas, não só junto das instituições cá ao nível local, mas que tal também procurar partilhar esses exemplos de boas práticas junto dos outros municípios que ainda não estão avançados como Pemba tem estado nesta questão da Agenda 2030. Dentro das ações de impacto, o nosso governo, principalmente o município de Pemba, tem procurado apostar na construção e principalmente na conscientização ou promoção de construção de infraestruturas verdes e resilientes, que procuram obedecer princípios contidos na Agenda 2030. Neste caso, falo basicamente dos planos que têm sido desenvolvidos ou desenhados no município, procuram prever ou procuram prever junto das comunidades para que adotem algumas construções verdes e que respeitem a questão da Agenda 2030. A aquisição de mais meios operacionais de campanha de melhoria do meio ambiente. Neste caso, estamos a falar de que há necessidade de continuar a angariar mais materiais de limpeza para fornecer às associações de recicladores, por exemplo, no sentido delas continuarem a trabalhar, e o município está a prever mais ou menos uma ideia que o caríssimo Ramalho apresentou cá, de criar uma economia circular, onde vai acontecer mais ou menos aquela modalidade que apresentou, criar uma separação dos resíduos sólidos e o município procurar coletar esses resíduos e procurar vender para algumas empresas que exatamente produzem aquele tipo de produtos. Até 2030, a ideia do município passa por garantir o acesso de todos a habitações seguras e adequadas com preços acessíveis e com serviços urbanos ou serviços básicos e urbanizar principalmente os bairros de lata. Temos, como disse no princípio, temos problemas de desordenamento territorial dentro do município de Pemba e há necessidade de continuar a se trabalhar no sentido de melhorar a questão da urbanização. Chegando a esta parte, gostaria de agradecer a atenção dispensada e é tudo quanto a nossa parte.
Não consigo. Luísa, non te escoitamos, se podes abrir micro. Perdón, Gracias. perdón, sempre me pasa, perdón, pido disculpas. Bueno, agradecer, como decía, agradecer as intervencións tanto de Leonor como de Paulo, como de Nelito. Bueno, vamos a empezar agora o turno de debate. Quero comezar dándolle a palabra aos representantes dos concellos de Cabanas, que creo que está por Cabanas Feli González, técnica, a representante de Pontedeume, que contamos ca técnica Marián, o representante de San Sadurniño, Ignacio, que están presentes na sesión. Estes tres concellos, ademais, terminaron de elaborar xa os seus plans de implementación dos ODS a nivel local. Para elo, agradeceríalles que abriran o micro e a cámara ou ben que deixaran os seus mensaxes no chat. E, bueno, vexo que Ignacio xa está aí conectado, así que cando queirades, por favor. Hola, bo día. Non sei se empezo eu, bueno, xa que me Creo que citaches. te toca, Ignacio. Moi ben. Bueno, primeiramente agradecer, bueno, pois a chamada a participar nesta xornada, non? Agradecer principalmente pois ao Fondo Galego de Cooperación, bueno, pois que nos estea botando unha man na implementación pois, dos ODS no noso concello, non? Nos consideramos que tanto a Axenda 2030 como os ODS son algo fundamental. Por desgracia, estamos vendo todos os días que os problemas son globais, entón temos que buscar solucións globais, e a Axenda 2030 é un pouco o marco onde, bueno, todos nos podemos mover en todos os países do mundo para solucionar estes problemas tan graves que temos a nivel mundial, non? Entón, nos consideramos que é importante implementar pois, os ODS tamén a nivel local e sobre todo en concellos como o noso, que é un concello pequeniño, temos 2.800 habitantes, é dicir que non é un concello con moita poboación, e iso tamén influe nos recursos que temos, que son bastante limitados, non? Como comprenderedes. Aínda que as competencias siguen sendo prácticamente iguais que as competencias que teñen as cidades, por exemplo, non? Entón, isto sí que esta falta de medios é o que nos limita moitas veces a hora de facer cousas. O bon que ten, bueno, pois a Axenda 2030 que nos marca xa eses temas esenciais que temos que mirar, que todos temos que mirar, e que nos fan de guía, non? Entón, localizar os ODS no noso concello nos vai a facilitar pois ter unha planificación, unha perspectiva estratégica do que queremos de aquí a 2030, non? Entón, por iso apostamos por esta implementación dos ODS e reitero outra vez o agradecemento do Fondo Galego, porque gracias á súa axuda vamos a poderlo facer. Esperemos que o resultado sexa positivo e se poida servir de experiencia para que outros concellos de Galicia pois tamén se involucren na implementación dos ODS, que xa vamos un pouco tarde, digamos, xa nada máis que nos quedan 10 anos e temos que apurar a hora de implementar pois os ODS. Máis nada, un saúdo. Moitísimas gracias, Ignacio. Bueno, non sei se quere participar Feli ou Marian. A Feli que vemos que está aí conectada. A ver, porque me parece que non teñen cámara, non sei se teñen micro. Sí,
Temos a Hola, Feli. que tal? Non sei se me escoitades. Sí, ben. Perfecto. De vídeo non sei, a ver, porque teño aquí... Estás Estou, con todo. verdade? Sí, adiante. sí. Está aí ocultándose tamén a miña compañera que dixe non te preocupes que non hai vídeo. Nada, gústame gastarlle bromas. Ben, nada, nada, na liña totalmente que estaba comentando aquí Ignacio, non? Que efectivamente os ODS, non? A Xenda 2030, que efectivamente é algo, vouno chamar proxecto, non? Que é un proxecto que se adapta moi ben a unha administración como a nosa, unha administración local, onde nós tamén somos pouco máis de 3.000 habitantes. Entón, é tanto a nivel de autoestima municipal nosa, non? Porque vemos que, gracias tamén ao fondo, non? Que movémonos, non? Neses 17 obxectivos, é unha boa forma, non? De poñer orde do que estábamos facendo ata agora, porque efectivamente somos concello pequeno, pero a nivel de competencias, non? Ou a nivel de volumen de traballo, digamos que temos as mesas máis que calquer outro concello máis grande. Entón, sí que nos serví moito, non? Para poñer esa orde e, ademais, como un pouco a todos recoñecernos o traballo que estamos facendo, non? Todo o concello, todas as persoas técnicas que estamos aquí. Efectivamente, grazas a... Vou seguir con esta liña de peloteo co fondo tamén, non? Porque sí que é certo que nos están axudando moito, porque, vale, sí que hai un momento inicial en que nos recoñecemos en cada obxectivo ou facemos ese traballo de concienciación de onde estamos, pero, claro, o camiño sigue para diante, non? Entón, o que temos é que seguir como estamos e melloralo. Gracias tamén a esta serie de actividades, non? Que se están organizando por todas partes, onde con ese apelido de local, non? De, ODS, non? Esa amplitude que ten, pero ademais de que lle colocades este outro apelido que é o local, que o que tamén podemos ver esas outras experiencias, non? Que dime máis con todas estas, estive tomando notas de todo o que se está facendo por aí adiante, tanto a nivel de diputacións, non? Que máis amplo, como a nivel de concellos noutra punta do mundo, non? Que tamén, de feito, estaba dicindo, mira, plantación de árbores, limpreza de praias, estaba vendo de, sei o que estamos facendo tamén aquí, non? Que foi moi rechamante, non? Nada, agradecida de novo a todas as partes que estades aquí. Gracias, Feli. Mentres o Concello de Pontedeume se cambia de ordenador, que estaba aí Marián intentando intervir, como dicimos, estes son os 3 concellos que están neste momento no proceso de elaboración do plan de implementación dos ODS a nivel local, co apoio do Fondo Galego e da Xunta de Galicia. E, mentres tanto, imos ir lendo algunhas preguntas no chat, que para Leonor, por exemplo, a nosa primeira convidada, hai varias. Nos pregunta John, Leonor, ¿cómo fue acordado el proceso de elaboración de los 10 pasos que has comentado y que además nos has dejado en el chat, el documento, para que lo tengamos accesible? Te leo las 3 preguntas que hay y ya las vas contestando. Nos preguntan también si existe alguna colaboración o iniciativa en cuanto a ODS con la Eurociudad del Guadiana, grupos de colaboración, implementación de medidas conjuntas, etcétera. Y también Jacqueline desde El Salvador nos pregunta qué acciones se han impulsado desde la Diputación de Huelva para sensibilizar, formar y comunicar los ODS en la ciudadanía, y si se registraron experiencias de coordinación con la sociedad civil organizada y las empresas para promover la Agenda 2030 en el territorio. Te doy la palabra, Leonor. Pues sí, vamos a ver, empezamos por la primera. La guía esa de los 10 pasos, como dije en un principio en la presentación, eso es un proyecto que nace de ese equipo voluntario transversal de la Diputación, que es el que empieza a dinamizar los ODS en la Diputación. Desde el 2015 que empezamos ya a asimilar, hasta, ese equipo pues por cada área, por lo cual tienen una visión muy global y empiezan a trabajarlo, y en 2018 se publica esa guía
buenas prácticas de esos pasos que hay que hacer pues, para la implementación, sobre todo para la localización de los ODS en el territorio, ¿no? Eso por ahí. Después de las acciones que me preguntan también Jacqueline, creo, ¿no? Pues todo lo que he estado diciendo. Vamos a ver, en Diputación en definitiva, el último fin, la visión que queremos tener es una interiorización de los ODS. Es decir, que esté en todo, que es lo que pretendemos, que esté en todos nuestros pasos que desarrollamos, en todos los municipios, en los pasos que desde ellos parten también, las actuaciones que desarrollan, que estén impregnados. La cuestión es que al final todo el mundo actuemos pues con ese... ¿cuál es la palabra ahora mismo? Bueno, no me sale. Bueno, en formato ODS, que todo el mundo lo tengamos tan interiorizado que para nosotros sea algo normal y natural pensar que cualquier acción puede ir contra la pobreza o está pues para favorecer la transición energética, e incluso muchísimas relacionadas en las actuaciones que hacemos. De hecho, nuestro presupuesto va enfocado y totalmente a la Agenda 2030 y todas las actuaciones que se derivan y que están presupuestadas están conectadas también con la Agenda 2030. Ahora, si se refiere a acciones de sensibilización, eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, o de visibilidad, pues también hacemos, de momento hemos trabajado mucho internamente, estamos trabajando con los municipios, pero también con la ciudadanía en general. Por ejemplo, estamos desde el Servicio de Cooperación Internacional, pues estamos llevando, hemos puesto 2 furgonetas que hay totalmente pintadas con los, tuneadas con los logos, con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS, y vamos presentándolo por cada municipio pues con unos cubos, con merchandising, a la vez que estamos presentando los mismos, ¿no?, a la ciudadanía, en las plazas y eso. Merchandising, uy, que se cae esto, como por ejemplo esta, ¿no?, agendas de este estilo, pero fíjate tú si lo tenemos impregnado, que si veis aquí el logo de la Diputación de Huelva, el logo ya está, no para esta acción, sino para todo, está con los ODS. O sea que es que queremos que forme parte de nuestro ADN, ¿vale? De eso se trata al final, que forme parte de nosotros porque tenemos que trabajar en ese sentido. Y después también tenemos proyectos, bueno, aparte de formación, tenemos en distintos grupos de mancomunidades y esto, tenemos proyectos identificados para plantearlo a los niños pequeñitos en los colegios con un personaje que hacemos desde Diputación, a través de unos tebeos, pues va presentando de una manera muy amena los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De una forma, un lenguaje muy infantil y todo. Es decir, tenemos cosas en marcha, aparte de vídeos y vídeos propios, internos, de algo muy sencillo para que cualquier trabajador de la Diputación, desde la ordenanza cualquiera, pues pueda saber qué es eso de una forma muy rápida, sin necesidad de profundizar, ¿no? Estamos haciéndolo poco a poco. Con lo que has dicho de la Eurociudad del Guadiana, aún no tenemos ahí ninguna actuación concreta, pero evidentemente cualquier actuación que hagamos con ellos va a estar implementando la Agenda 2030, totalmente. ¿Vale? Si tenéis otra pregunta. Sí, si tenéis más preguntas, creo que en el chat no han dejado nada más, pero para cualquiera de los ponentes le voy a pedir a Nelito si puede conectarse con la cámara también para hacer una captura de todo el equipo participante. Se tedes máis preguntas, como digo, podedes abrir micro ou ben podedes deixalas aquí no chat. Xa estamos fora de tempo, pero bueno, poderíamos deixar aínda uns minutiños. Bueno, lo que sí hay en el chat es muchas felicidades para todos los ponentes. Ok, Luisa, pues si no hay más preguntas, despedimos y te doy la palabra y cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Ya sabéis, os enviaremos las presentaciones que se han pasado a las personas que estáis inscritas en el seminario. Luisa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado a esta webinar. Deciros que bueno, como
Ya se comentó antes que la Agenda 2030 pues es una responsabilidad internacional muy grande, además que no significa solo no dejar a nadie atrás, sino que es no dejar ningún lugar atrás, por lo que esta responsabilidad es aún mayor y debemos tender todos los municipios a trabajar por conseguir esta Agenda 2030 y estos objetivos de desarrollo sostenible. Nada más que decir que, bueno, emplazaros a la segunda webinar de este ciclo. Espero que este webinar haya sido de vuestro interés y además que haya sido muy útil. Para mí sí que lo ha sido. Y nada más, que nos sigáis y que nos veáis en las redes, que ahí se anunciará la segunda charla. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos, un placer. Obrigado, um grande abraço a todos.